Olá pessoal, meu nome é Leandro Dias, professor de Química aqui do Aula D e vou trabalhar com vocês hoje um conteúdo bem importante que é a polaridade das ligações e polaridade das moléculas. Para eu falar de polaridade das ligações e consequentemente polaridade das moléculas, a gente tem que dar uma lembrada num conteúdo que é a eletronegatividade. Se vocês lembram daqueles conteúdos das flechinhas, né, que estão relacionados às propriedades da tabela periódica, ou seja, propriedades que variam de acordo com a posição do elemento na tabela periódica. Lembrando que a eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de ficar com os elétrons da ligação. E essa propriedade, se nós raciocinarmos um pouquinho, a gente vai ver que ela está diretamente ligada ao tamanho do átomo. Por uma questão de atração nuclear, né? Quanto menor esse átomo, mais perto esses elétrons da ligação estariam do núcleo e, consequentemente, maior atração nuclear sobre esses elétrons. Se nós pensarmos no sentido de aumento da propriedade eletronegatividade na tabela periódica, a gente vai ver que ele acompanha a diminuição do tamanho do átomo, ou seja, da esquerda para a direita, de baixo para cima. E aí a gente tem os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. A interpretação que a gente faz é que quanto mais próximo desses átomos, dos três mais eletronegativos, mais eletronegativo é o elemento. Então essa figura aqui mostra, né, o aumento e os elementos estão em relevos e a gente percebe que quanto mais próximos do FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, mais eletronegativo é o átomo. Bom, ligações polares e ligações apolares. Quando que a gente vai ter uma, quando que a gente vai ter outra? Vamos pensar numa situação onde eu tenho dois átomos idênticos ligados. Então eu tenho, por exemplo, um Cl2, um átomo de cloro ligado a outro átomo de cloro. A gente deve pensar, deve retomar aquele conceito ali que a eletronegatividade, nesse caso, ela é idêntica para ambos, né, uma vez que eu tenho o mesmo elemento. Se essa eletronegatividade ela é idêntica para ambos, a gente fica um pouco fácil de imaginar que nenhum dos dois átomos vai atrair para si esse par de elétrons da ligação. Ou seja, nenhum átomo puxa mais que o outro. Então a gente vai dizer, como consequência disso, que essa ligação é apolar. A, prefixo de negação, não forma um polo. Esses elétrons estariam uniformemente distribuídos na ligação. Então, tais ligações são denominadas ligações covalentes apolares. Um exemplo aqui, a ideia é passar para vocês uma ideia da nuvem de elétrons. Eu tenho uma molécula, o H2, então eu tenho dois átomos de hidrogênio, a eletronegatividade deles é idêntica, cerca de 2,1, nenhum atrai mais para si, ou seja, esses elétrons ficam uniformemente distribuídos na molécula. Se nós dizemos, então, que a ligação é covalente apolar. Então, até já tenho uma dica que é o seguinte, ó, se nós formos ver átomos iguais, ligação apolar. Iguais começa com vogal, apolar com vogal. Tu pode fazer essa relação e assim tu não esquece. Mas vamos pensar numa situação diferente. Por exemplo, eu tenho um HCl, eu tenho um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de cloro. Então fica evidente, uma vez que eles são diferentes, a eletronegatividade deles é diferente. A partir do momento que eles têm uma ligação estabelecida, esses elétrons eles não ficarão uniformemente distribuídos, né? O átomo que for mais eletronegativo tem uma tendência de atrair para si esses elétrons. E a partir do momento que ele atrai para si, cria-se ali um acúmulo de elétrons, ou seja, uma densidade negativa, uma densidade eletrônica negativa. Ao passo que no lado oposto vai criar uma densidade positiva, cria-se um dipolo, né, uma carga positiva e uma carga negativa. Aqui, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês a nuvem do HCl, eu vejo que como o cloro, né, além de ser maior, ele é maior que o hidrogênio, ele acaba puxando os elétrons mais para si, criando aqui o que a gente representa por sigma, né? Sigma negativo, sigma positivo, ou seja, um polo positivo e um polo negativo. A partir do momento que eu tenho átomos diferentes, eu digo que eu tenho uma ligação covalente polar. Essa ligação, ela em maior ou menor grau, ela é polarizada, porque um dos átomos atrai mais para si
esses elétrons da ligação. Também eu posso fazer aquela analogia que eu falei há pouco, né? Átomos diferentes, diferentes consoante, apolar, consoante, 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 diferentes, ligação polar. Está aqui o sentido, né? O cloro atrai para si os elétrons e aí a gente tem a formação do polo. Opa! Na prática, e a gente acaba não lidando muito com isso nas provas, nas questões de vestibulares, na prática, essa eletronegatividade ela é determinada através de valores tabelados, né? Tem-se uma tabela para esses valores e até aqueles 3 mais eletronegativos que eu citei, flúor, oxigênio e nitrogênio, tem valores altíssimos, né? 4, 3,5 e 3. O que se tem, o que se verifica na teoria é que quando essa diferença é muito grande, em algumas literaturas colocam uma diferença maior do que 1,7, a diferença de eletronegatividade, a gente passa a ter uma ligação de caráter iônico, né? Então é o que está colocando aqui, ó, quando ultrapassa esse valor de 1,7, essa ligação, essa atração, ela é tão grande, mas tão grande, que ela não mais puxa para si, mas sim rompe. E a partir do momento que tem um rompimento dessa ligação, eu tenho a formação de cátions e ânions, e aí eu passo a ter uma ligação iônica, que não é bem o contexto que eu estou mostrando aqui. Mas isso é polaridade das ligações, né? Polaridade da ligação entre átomos iguais e entre átomos diferentes. Mas se eu quero dar a polaridade da molécula, é a mesma coisa, é parecido, uma coisa depende da outra? Sim. Uma coisa depende da outra. Por exemplo, a polaridade das moléculas, uma das maneiras de eu determinar é através de um vetor. Eu vou atribuir um vetor que vai indicar o sentido de deslocamento desses elétrons, ou seja, um vetor que aponta para o átomo que é mais eletronegativo. A gente chama de momento de dipolo. Por exemplo, mostrando para vocês a molécula da água, eu tenho uma vez que o átomo de oxigênio é mais eletronegativo, ele acaba atraindo para si os elétrons da ligação entre o hidrogênio, na verdade os hidrogênios, e aí aqui eu tenho um acúmulo de carga negativa. É o mesmo conceito que eu vi agora em instantes. Só que a soma desses dois vetores aqui, tanto desse quanto desse, vai formar um vetor resultante apontando para cá, ou seja, um vetor que aponta para a parte mais eletronegativa. Esse vetor a gente chama de momento dipolar resultante. E a existência desse vetor, notem que eu não estou pensando na questão de valores, a existência desse vetor caracteriza a molécula como polar. Então a gente passa muito tempo, né, enquanto a gente estuda química, falando a água é polar, a molécula da água é polar, e às vezes não lembro o porquê. O porquê é essa explicação, né, que aqui, em função da atração dos elétrons, acaba se criando um polo na molécula, e por isso a molécula passa a ser polar. Por definição, a gente vai pensar da seguinte maneira. Quando eu pegar todos os vetores das ligações e fizer um vetor resultante, e esse vetor resultante for zero, ou seja, esses vetores se anularem, essa molécula é dita molécula apolar. A partir do momento que eu pegar os vetores resultantes e somar esses vetores, e a soma desses vetores der um vetor diferente de zero, não interessa o lado que ele aponta, enfim. Basta que ele exista, esse vetor resultante, caso ele exista, a molécula é dita polar. Então, existe um vetor resultante que aponta para algum sentido, molécula polar. Vetor resultante igual a zero, molécula apolar. Trouxe alguns exemplos aqui para a gente ver. Por exemplo, o cloro. Molécula de Cl2, átomos iguais, eu não tenho diferença de eletronegatividade. Então esse vetor, ele se anula, né? Eu tenho uma intensidade idêntica de eletronegatividade, não puxa para nenhum dos lados, não forma polos, molécula apolar. Já no HCl, esses números que vocês enxergam embaixo são os valores de eletronegatividade. O cloro, como é mais eletronegativo, atrai os elétrons para cá, cria-se um polo nessa molécula, por isso dito molécula polar. Mais alguns exemplos. Exemplo da água, né? O átomo de oxigênio é mais eletronegativo. Em azul eu mostro para vocês os vetores, os momentos de dipolo do hidrogênio, ou seja, apontando para o oxigênio. Em vermelho é o vetor resultante.
né? Se eu somar esses dois vetores, eu tenho um vetor que aponta para cima, então esse vetor existe, por isso molécula polar. Mais algum exemplo? O metano, eu tenho um tetraedro regular e o carbono é o elemento mais eletronegativo, então o carbono atrai para si, né, os elétrons da ligação, só que atrai de maneira idêntica pelos 4 vértices, né? Então aqui no final o vetor resultante vai acabar se anulando, né? Aqui atrai com a mesma intensidade dos 4 vértices, então não existe um vetor resultante para essa molécula. Como eu disse anteriormente, se não existe um vetor resultante, a gente diz que a molécula é apolar, ou seja, sem polo. Tá? Esses são alguns exemplos, alguns bem famosos que a gente vê na prática, que a gente vê em exercício. Mas e a aplicabilidade disso? Em que momento no contexto ou na tua prova do Enem isso entra? Bom, só para vocês terem uma ideia do quão importante isso é, a polaridade da molécula, da água no caso, é o fator que justifica o porquê dela não se misturar com azeite, por exemplo. Do porquê dela não se misturar com petróleo. E algumas pessoas dizem assim, ah, mas ela não se mistura porque ela é mais densa. Não, mas cuida. A densidade ela só está definindo quem fica em cima, quem fica embaixo. Mas a justificativa, né, do porquê que a água não se mistura, seja com petróleo, seja com azeite, é em função disso que eu acabo de explicar, que é da polaridade. Tá certo, pessoal? Essa é a ideia básica que a gente tem que ter de ligações polares, consequentemente, da polaridade das moléculas, um assunto mega importante para qualquer tipo de vestibular que tu possa fazer e também, evidente, para a prova do Enem. Ok? Um abraço, até a próxima.